Bom dia para todos. É uma alegria podermos, nesse segundo sábado do ano de 2021, poder estar compartilhando esse momento especial que é a maior escola do mundo, que é a Escola Sabatina, né? Um momento em que em vários lugares do mundo, aproximadamente aí, poderíamos dizer que são mais de 200 países, né, espalhados ao redor do mundo que estão participando dessa mesma escola que eu e você nesse sábado. Por isso, se sinta muito feliz em poder participar conosco da maior escola do mundo, que é a Escola Sabatina. A Escola Sabatina, para você que está entrando em contato pela primeira vez pelas redes sociais, é um departamento da Igreja Adventista onde nós separamos um espaço do nosso tempo a cada dia da semana para estudarmos um tema específico. Esse trimestre estaremos estudando aí o livro de Isaías, e no sábado, né, nesse momento especial aqui, nós fazemos uma recapitulação do estudo que foi feito ao longo da semana. Por isso, é uma escola sabatina, né? Estaremos sabatinando o assunto que foi trabalhado aí ao longo dessa semana que nós passamos. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, se sinta muito feliz em estar conosco nesta manhã. Você sabe que nós estamos aí ao vivo pelo Zoom, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se você está participando conosco em alguma dessas redes sociais, meu pedido é que você faça ali, dê as boas-vindas, cumprimente aí os amigos, quiser mandar um alô para a gente também, vai ser bem-vindo. Se quiser fazer um pedido especial de oração, um agradecimento por um livramento, alguma coisa boa que aconteceu já nos primeiros dias de 2021, fique à vontade, comente à vontade, e os nossos amigos aí, o Leonardo e o Kleber, estarão em algum momento aí fazendo uma pausa do nosso estudo para colocar alguns comentários, a sua participação sobre o assunto da semana, que está muito interessante, falando sobre o livro de Isaías. Hoje vocês perceberam que nós temos uns convidados especiais, né? Convidei meus amigos, o Jerônimo, dá um tchauzinho, Jerônimo, tudo bem? Tudo bem? A Fátima e o Levi também estão conosco hoje. Vai ser um prazer compartilhar a lição com vocês. E você que está participando conosco aí pelo Facebook, pelo YouTube ou aqui pelo Zoom, você pode também fazer o seu comentário da lição, que vai ser muito bem-vindo. Nessa semana, nós estudamos aí o livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, e nós teremos aí muito prazer em poder compartilhar com você de momentos especiais. Você sabe que estudo, ele tem a ver com leitura da Bíblia, né? Não adianta nós queremos ter a lição se nós não utilizarmos a Bíblia. Na verdade, a lição da Escola Sabatina é um incentivo para você estudar a palavra de Deus. Muito bem, estamos já indo aí para o início da nossa recapitulação da lição, e eu gostaria de convidar o meu amigo Levi para que pudesse fazer a primeira oração aí, agradecendo a Deus pelas bênçãos da semana, por já estarmos nesse dia especial que é o nosso dia de sábado, e por podermos ter o privilégio de estudar a palavra de Deus em comunidade, em grupo, como nós estamos fazendo aqui. Levi. Muito bem, vamos orar então, pedindo a orientação de Deus aí na recapitulação da lição. Querido Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, confiados na Tua infinita graça e na Tua infinita misericórdia. Amém. Estamos com a Tua palavra aberta, onde a partir de agora estaremos recapitulando a lição da semana, e o nosso desejo é que Tu estejas conosco através do Espírito Santo, nos dando inspiração, orientação, entendimento, para que ao final da recapitulação da lição de hoje, tenhamos a real compreensão, o real entendimento que queres para nós neste dia. Amém. Continue conosco neste culto de adoração. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos para a vinheta especial da recapitulação e em seguida já entramos no nosso estudo. Estamos sem a vinheta hoje. Ah, maravilha. Então aproveita aí, Kleber. Mais uma vez faz o incentivo do desafio da selfie. Hoje eu estou na casa da minha mãe e do meu pai. Estou no período de férias, né? Aqui em Taquara. E eles, pelo segundo sábado seguido, têm me dado esse espaço aqui na casa deles para fazer o estudo da lição. Logo mais, eu estou só com o celular, eu vou tirar uma selfie hoje com meu pai e com a minha mãe. E eu vou mandar no grupo aí, fazendo incentivo. Eu ia acabar de fazer esse desafio aí, para eles aparecerem nessa selfie. É isso aí, é isso aí.
Então tá. Gente, aproveita esses momentos, então, vamos fazer, faz o seu registro aí, nós já tiramos aqui, já mandamos para alguns grupos, já convidamos o pessoal dos grupos de outras igrejas também para participarem, daqui a pouco elas estão chegando. Mas aproveitem os últimos instantes para fazer isso. Mas é o seguinte, vai começar a recapitulação da lição daqui a pouquinho, não perde tempo tirando foto depois. Então tira agora, aproveita esse momento, assim que começar a recapitulação, te concentra e manda um comentário para a gente aqui, que a gente repassa para o Levi, para o Jerônimo e para o diretor que estarão aqui coordenando esse momento. Tá? Faz o seu momento, registra e presta atenção agora no que vem para frente. Muito bem. Nos próximos 30 minutos, hoje nós teremos aí um tempo bem considerável para nós avaliarmos aí o que foi o estudo dessa semana. Como nós dissemos, a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos, é este aqui. Se você não tem e gostaria de ter, Gisele, como é que eu faço para ter a minha lição da Escola Sabatina? Talvez você não consiga ter ela no modo físico, mas você pode ter a sua lição do modo virtual entrando ali no site da CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, e você vai encontrar ali a lição da Escola Sabatina, meditação matinal, devocional, tá? Você terá aí a oportunidade, tá bom, meus queridos, de poder participar do estudo da lição e você também ter o devocional de cada dia da semana. Essa semana nós estamos aí com um título bastante interessante chamado Crise de Liderança. Crise de Liderança. E o verso, que foi o texto base da nossa semana, foi o livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías, capítulo 6 e o verso 1. Vocês estão me ouvindo aí, Kleber? Tá tudo certinho? Tá? Muito bem. Muito bem. Isaías, capítulo 6, verso 1, na minha Bíblia, lê assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que texto maravilhoso, né? O capítulo 1, quer dizer, o verso 1 do capítulo 6 do livro de Isaías, traz para nós ali o início de como vai trabalhar a lição desta semana. A parte de sábado relaciona aqui com um religioso, poderíamos dizer assim, né? Se é que poderíamos usar a expressão, que ele foi perguntado certa vez por um dos seus discípulos o seguinte: imagine que você tivesse que ter 3 coisas para dizer que você tem uma boa liderança ou um bom reinado. E as 3 coisas seriam, vamos lá, comida suficiente, armas e confiança do povo. Esses 3 ingredientes seriam bons para um bom líder, né? Porém, ele faz uma segunda indagação. E se você tivesse que abrir mão de um desses 3 para a sua liderança, de qual você abriria mão? Das armas. E se porventura você tivesse sido forçado a abrir mão de mais um, qual seria? Entre a fome, entre a comida, na verdade, comida suficiente, e a confiança do povo, de qual você abriria mão? Da comida. Mas por quê? Porque a comida, desde que você nasce, ela faz parte do seu cotidiano. Então, você sempre vai ter fome. Mas confiança do povo, se você perder, você perdeu tudo. Ou seja, você perde esperança, não é verdade? Então, quando nós falamos sobre crise de liderança, nós vamos perceber que ao longo da história, o povo escolhido de Deus passou por crises na sua liderança. Você que é um estudioso da Bíblia, você deve lembrar que quando você vai estudar a história dos reis, geralmente começa assim: e fez o rei fulano de tal o que era bom aos olhos do Senhor. E fez o reino fulano de tal o que era reto diante dos olhos do Senhor. Em alguns casos você vai perceber: e fez o rei fulano de tal o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o que ele fez era tão mal que ele nem foi enterrado no túmulo dos reis. Vocês estão entendendo aqui? Existiu em algum momento da história, né,
aonde o povo era governado apenas por Deus. Nós falamos isso na semana passada, que era o governo teocrático. Era Deus que governava o povo. Ele era o líder, ele era o condutor, ele era o dirigente, ele era o pastor, ele era. Mas em algum momento o povo perdeu a sua identidade, né? Houve uma crise de identidade e o povo quis ser como as outras nações. Eles quiseram também um rei. E aí você vai ter aí a história de Saul como o primeiro rei de Israel, depois veio Davi, depois veio Salomão, e aí uma sequência de vários reis. Estudamos a semana passada que depois de Salomão, nós tivemos, o povo de Israel foi dividido em 2 reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Lembram disso, né? Que era Israel e Judá, né? Esses 2 reinos aí fazem parte da história de Isaías. E nós chegamos agora a uma crise de liderança. E nesse caso aqui, nós vamos encontrar lá por volta do ano 760, 740 aproximadamente, o reinado de um homem chamado Uzias ou Ezequias. É isso? Né? Que ele era chamado por esses 2 nomes. Mas Uzias, ele era um rei, o rei de Judá, e ele agora foi um homem que fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. Fez grandes reformas, ele foi um bom rei. Ofertou uma boa liderança para o povo, mas em algum momento, um sentimento que desde o céu acompanhava, começou a fazer parte da vida desse rei chamado orgulho. E essa palavra, ela é uma palavra pesada, né, Jerônimo? Porque junto com essa palavra vem uma sequência de várias outras, né? Prepotência, arrogância, achar que eu sou o bom, que eu não preciso de ajuda, que eu não preciso mais de Deus. Dentro desse contexto aí, Jerônimo, o que você poderia falar para nós em relação a esse rei chamado Uzias? Bom, tudo bom, pessoal? Feliz sábado a todos. É muito bom participar, né? Mas, diretor, sabe que eu lendo ali a história de Uzias, a gente vê ali o quanto ele foi bem sucedido, né? A gente vê ali um cara assim, foi assim, famosíssimo, né? Tu via diante dele. Só que quando tu vê ali em alguns versos, tu percebe que ele só foi o que ele foi porque Deus era com ele, né? Deus estava com ele. Só que infelizmente, né? O pecado está, né, sobre nós. E aí então o orgulho, né? Ele achou que podia todas as coisas. Ele achou, por ele ser rei ou por ele ter tido tanta conquistas, ele achou por direito entrar, né, no espaço ali dos sacerdotes. Imagina, que ousadia, né? Ele não entrou, ele invadiu o espaço. Ele invadiu. E quando ele invade, ali ele mexe no incenso. Imagina, é algo assim, é muita ousadia. Ele sabendo Deus que ele servia, porque até então o pai dele ensinou a ele. E agora, no meio do caminho, infelizmente, ele se corrompe. E aí, então, ele começa a fazer, né, coisas terríveis, né, diante de Deus. E aí, com consequência, né, Deus agora castiga ele com uma lepra, né? E isso simboliza, né, de alguma forma, o povo de Israel, né? O povo se corrompendo, né, sobre as coisas ali que Deus coloca diante deles, né? Todos os mandamentos, todas as coisas ali, infelizmente, o povo acabou se corrompendo. E as consequências são grandes quando isso acontece, quando a gente desobedece à vontade de Deus. Então, Jerônimo, a gente pode chegar à conclusão, então, que quando nós estamos com Deus, ou estamos sobre a liderança de Deus, somos bem-sucedidos. Quando nós deixamos a liderança de Deus, a gente paga, né, um preço alto. E não porque Deus ele proporciona isso, não. Ele dá o direito de nós escolhermos sobre qual liderança nós queremos estar. Não é isso? Se a gente perceber aqui, vamos observar que ele foi um rei tão bem-sucedido que ele tinha um exército de 306 mil soldados. Era muita gente. Kleber. Temos um comentário aqui, Moisés Terraciano. Um líder orgulhoso se exaltou no caso do rei Uzias. Peraí que mudou a tela aqui agora. Vamos voltar. Entrou mais um aqui e saiu empurrando já. Um líder orgulhoso se exaltou no caso do rei Uzias, e os próximos reinados foram maus perante os olhos do Senhor. Jotão, Acás são os exemplos a seguir.
mas Deus sempre estará no controle, levando homens como Isaías para pôr ordem no que ele deseja. Entrou um segundo comentário aqui, Michele Caetano. Muitas vezes somos assim. Deus está no controle da nossa vida e não temos paciência em esperar e deixar Deus nos moldar e trocamos a liderança de Deus por caprichos do mundo. É verdade. Você sabe que aqui no capítulo 6, verso 1, que nós lemos que foi o verso áureo, dizia assim: no ano da morte do rei Uzias. Aqui está fazendo uma referência temporal, ou seja, uma referência de tempo. Geralmente você começa uma situação falando sobre o início do reinado de um rei, né? Mas Isaías, no capítulo 6, está fazendo uma referência ao ano da morte de Uzias. Quando a gente faz uma relação entre o que ele viu na morte de Uzias, assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha a relação que ele está fazendo. No mesmo ano da morte de Uzias, geralmente quando um rei morria, na época dos reis, existia uma grande preocupação. Qual era? A transição. Porque quando você tinha reinos vizinhos que queriam a sua terra ou queriam seu reino, existia uma expectativa de medo. Será que o reino vizinho agora vai tomar o nosso reino, vai estar programando uma invasão, vai tentar cercar a nossa cidade? Então, existia um medo por parte do povo. Será que, com a partida do rei, esse rei que vai subir ao trono agora, se é o filho, se é o primo, se é alguém da casa daquele rei, vai subir para assumir o trono, como que vai ser? Né? Então, existia um medo. Mas aqui a gente vai ver que Isaías sempre viu Deus no comando. Então, na morte do rei Uzias, o que ele enxergava? O Senhor. E ele não enxergava apenas o Senhor, ele enxergava o Senhor assentado sobre um alto trono, sublime, com abas, e as suas asas e vestes enchiam todo aquele lugar. Ou seja, não era motivo de preocupação na visão de Isaías. Por quê? Porque a morte de Uzias não representava uma falta de esperança, mas representava confiança de que quem estava no controle não era o rei Uzias, mas era o Senhor, aquele que sempre foi o líder, que sempre foi o soberano. Então, eu concordo com o Jerônimo quando nós percebemos assim: se estamos sob a liderança de Deus, somos bem-sucedidos. O Jerônimo disse assim: e Uzias só foi o que foi porque ele estava sob a liderança de Deus. E eu pergunto, e você? É o que é, por quê? É porque Deus comanda a sua vida? Ou é porque você comanda a sua própria vida? Levi, vamos avançar um pouquinho aqui no estudo. Tá? Nós falamos aqui, o Jerônimo falou que Uzias ele cometeu um grave erro. Porque no tempo do rei Uzias, ainda existia as cerimônias do templo, no santuário, né? E aonde só quem podia entrar lá no templo, no santuário, era o sumo sacerdote. Só que Uzias, o que ele fez? Ele, como disse o Jerônimo, ele entrou e ele fez um papel ali que não era dele. Ele levou o incenso para ser queimado lá dentro. Era uma tarefa de rei ou era tarefa do sacerdote e do sumo sacerdote, Levi? Não era uma tarefa de rei, né? Embora ele fosse a autoridade máxima daquele povo, não era uma tarefa dele. Era uma tarefa dos sacerdotes, né? Dos filhos de Arão, tribo de Levi, eram os responsáveis pela adoração a Deus naquele lugar, levaram o incenso, levaram a adoração a Deus naquele lugar. E o rei decidiu tomar essa iniciativa de levar o incenso, de levar a oferta naquele momento. Os sacerdotes o interromperam, né? A palavra de Deus diz ali que 80 sacerdotes naquele momento interromperam aquela atitude de Uzias, para que ele não fizesse aquilo, e por essa decisão tomada, ele foi castigado. Me chama a atenção aqui que Uzias começou o seu reinado com 16 anos, né? Menino, com 16 anos. O seu reinado duraram 52 anos. Geralmente, na nossa vida cristã, né? Na nossa vida como cidadão, como indivíduo, nós vamos melhorando, né? É para ser assim, é o natural. Nós vamos melhorando no nosso comportamento, melhorando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E Uzias foi diferente. Embora ele tenha sido abençoado por Deus em quase todo o seu reinado, no final da vida, no final do seu governo ali, ele fez as coisas erradas perante Deus.
e foi castigado por isso, né? Foi castigado por isso, foi retirado do trono, né? Foi retirado dali, ficou leproso e teve que ficar afastado do povo, separado, né? Até a sua morte. Muito bem. Então a gente chega à conclusão, Levi, que na nossa vida nós sofremos um processo chamado processo de santificação. Isso não quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa santa, perfeita, sem pecado, mas é um momento em que eu vou subindo a cada dia um degrauzinho, né, de estar mais parecido com Jesus. Eu lembro que quando você também, Levi, eu acho que foi amigo do Hernande, lembra dele, diretor de Gravataí? O Hernande, ele era paulista, e por ser paulista, ele não dizia tu, viu? Tu, ô Jerônimo, né? Ou tu, ele usava a palavra você. E eu, por passar muito tempo com o Hernande, eu comecei a usar a palavra você também. E um dia eu cheguei em casa e falando você para o meu filho, né? E a Angélica, minha esposa, me corrigiu. Disse assim, pera aí um pouquinho. Tu tá falando que nem o Hernande. Ou seja, logo chegamos à conclusão de que quando você passa tempo com uma pessoa, você passa a adquirir os costumes daquela pessoa, a falar como aquela pessoa, a viver parecido com aquela pessoa, porque você gosta, né, do jeito da pessoa. A mesma coisa é o processo de santificação. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais parecido com Ele nós somos. Não é assim? É um processo de santificação. Um pouquinho a cada dia mais parecido com Jesus. Então, Jerônimo, conta para nós aí. Quando nós estamos nos aproximando de Jesus, a Bíblia fala, na lição de segunda-feira, que os anjos, quando estão próximos de Jesus, ou quando eles estão na presença de Deus, eles usam a expressão no Apocalipse dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, existe na nossa vida um momento solene de querer adorar a Deus. E nós fazemos isso não quando nós pegamos uma Bíblia e colocamos embaixo do braço, ou quando abrimos a Bíblia e deixamos na nossa estante, né? Mas quando nós fizemos a sua vontade. No capítulo 6, do verso 1 ao 4, diz ali que o rei tinha morrido e agora começou uma crise política. E eles precisavam de um consolo, de um encorajamento, de saber que Deus ainda estava no comando. Como é que aconteceu isso, Jerônimo? Ajuda nós aí. Sabe, diretor, Isaías, como de costume, ele ia até o tabernáculo, até o templo. E nesse dia ele foi orar. Só que ele foi orar, ele sabia do conflito, né, político, né, que estava acontecendo na sua região. E ele sabia que um indivíduo ali da Síria, até tem o nomezinho dele aqui, que o nome dele é Tiglat-Pileser III. Esse amiguinho aí da Síria, ele já estava tramando a entrar em Judá. Agora tu imagina Isaías. Ele estava preocupado. Ele estava, né, ansioso. É a mesma coisa nós. Nós saímos do ano de 2020 preocupante e agora entramos em 2021. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Então, nós como seres humanos, nós nos preocupamos. Isso é normal. E ele estava preocupado. Então, o que ele faz? Ele vai até o templo e ele começa a orar. E quando ele entra no santo, ali, ele prevê, ele vê algo maravilhoso, uma visão que, eu até botei aqui, ó, Micaías teve a visão, Amós, Daniel, Ezequiel, João teve a visão, teve o privilégio de contemplar os anjos adorando o Criador. Mas aí eu fico pensando assim, ó, quando ele vai, Deus, ele faz esse contraste. Enquanto Isaías estava preocupado com as coisas lá fora, Deus mostra para ele no trono dele: filho, eu sou maior do que isso. Eu sou o Supremo, eu sou o Rei dos Reis. Eu estou aqui, eu estou no controle. Só eu posso salvar o povo. Então, quando ele olha essa imagem, essa visão, eu imagino que ele deve ter estremecido, né? Deus não permitiu que ele morresse, porque imagina, ser nenhum na face da terra pode chegar na presença do Altíssimo. Imagina, ele chega agora, ele contempla e Deus não permite. Quando eu vejo essa cena, me vem Daniel na mente. Daniel também teve essa visão.
Só que o anjo teve que tocar no Daniel para que Daniel não morresse. Então, assim, quando a gente fala da santidade de Deus, é algo muito além do que eu e você podemos imaginar. É algo miraculoso. Então, ali ele demonstrou o quê? A reverência, ele mostrou o respeito, ele mostrou quem era Deus. E aí, então, Isaías, ele na sua, né, humildade, ele simplesmente reconhece quem é Deus e reconhece a si mesmo. Só que, diretor, o que eu acho mais interessante é o seguinte: quando Uzias ele foi o que foi e depois ele teve orgulho, né, bateu no peito dizendo que ele podia tudo, Isaías, quando ele olha, ele contempla Deus, né, no seu poder, ele simplesmente ele reconhece, ele se rebaixa. Eu até botei aqui, ó, Isaías, ele não inflou os peitos, né, mas reconheceu quem ele era e o principal, quem era Deus. Muito bem. Kleber, temos participação aí, né, Kleber? Temos participação, sim. Moisés Terraciano, ele comenta assim: Uzias quebrou o protocolo de Deus a uma ordem, ele quebrou o protocolo de Deus a uma ordem em tudo, e no reinado de Deus não seria diferente. Muito bem. Eu penso aqui, na tua fala, então, Jerônimo, que quando nós estamos preocupados, estamos ansiosos, ou existe alguma coisa que nos deixa abalado, como foi a morte de Uzias diante da situação, ele humildemente se colocou diante da presença do Senhor. Talvez esse poderia ser um conselho para nós hoje, né? Em meio a dias tão preocupantes, né? Nós também observarmos que não somos nós que estamos no controle, não é o presidente, não é o rei, não é a vacina que está por chegar que vai resolver o problema, né? Mas a gente percebe que se Deus está no controle e eu confio nele, né? Acima de todas as coisas, eu me achego à sala do trono e coloco diante dele todas as minhas preocupações. Levi, aqui fala na parte terça-feira sobre uma nova pessoa. Isaías capítulo 6, versos 5 e 7, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você faz o comentário para nós que diz assim: no ano do rei Uzias, da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele continua dizendo: então um dos serafins voou para mim, trazendo uma mão, uma brasa viva, e tirava do alto altar uma tenaz, e com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Chegamos à conclusão, então, Levi, que quando nós vamos à presença de Deus, com disposição, com abertura, para que Deus mude a minha vida, eu posso me tornar a nova pessoa? É isso que está dizendo aqui, Levi? O interessante, Gesiel, voltando um pouquinho ali na lição de segunda-feira, no segundo parágrafo ali, diz que a experiência de Isaías nessa visão deve ter sido uma experiência impressionante, com certeza. Imagine a cena, ele vendo ali os anjos, os serafins prostrados na presença de Deus, adorando, né? E cantando Santo, Santo, Santo. Diz aqui que sentiu o resultado do abalo sísmico do chão abaixo dele, olhou através da fumaça rodopiante à medida que ela enchia o templo. E ele se sentiu indigno de estar na presença de Deus, né? Eu lembro que quando estamos tendo culto presencial na nossa congregação, nós sempre oramos naquele momento ali que antecede a segunda hora, um momento de adoração e louvor a Deus. Nós sempre fazemos isso. E nós nos consagramos a nossa vida a Deus para adoração naquele momento. Eu sempre digo para os diáconos,
para as pessoas que participarão, nós estaremos sendo usados diretamente no serviço de Deus, na sua santa casa. Então, ali nós pedimos perdão pelos pecados, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, reconhecemos os nossos erros, porque nós estaremos participando da adoração sagrada a Deus, no lugar santo, que é a casa de Deus. E aqui Isaías se sentiu indigno de estar na presença de Deus, e sentiu o desejo de ser perdoado, ser purificado também. E o anjo então usou uma brasa viva, pegou uma brasa viva acesa com fogo. Fogo simboliza purificação. E aquela brasa viva, ao encostar nos lábios de Isaías, simboliza que ele foi purificado, seus pecados perdoados, não é? E ele poderia estar ali na presença de Deus. Purificado, Isaías podia oferecer um puro louvor a Deus. O fogo é um agente de purificação, pois queima a impureza. Então, Isaías pôde se tornar, a partir daquele momento ali, uma nova pessoa, né? Como eu e você podemos nos tornar a cada dia, permitindo que o anjo aproximadamente, né? Uma brasa viva nos mostrando do poder divino na nossa vida, faz com que sejamos ali santificados a cada dia. Somente Deus é santo, né? Deus é santo, Espírito Santo, Jesus são santos. Nós buscamos a santidade a cada dia, né? Nós somos pecadores, somos impuros. E nós também devemos sempre sentir este desejo de, ao estarmos na presença de Deus, termos a oportunidade de estar na presença de Deus, entendermos que somos pecadores, né? Somos falhos, somos seres humanos, mas através da bondade, do amor e misericórdia, da graça de Deus, temos a oportunidade de estar junto ao Pai em oração, em adoração. Amém. Muito bem, Kleber. Tem participação aí, Kleber? Temos mais uma participação do Moisés pelo YouTube. Esse é o primeiro comentário? Um seguido do outro, tá. Isaías encontra refúgio nessa visão e nós hoje podemos confiar nessa promessa. Verdade, devemos confiar primeiramente em Deus, pois somente Ele é o governante de confiança, onde pode cair o mundo, mas Ele nos promete sua proteção. Muito bem. Você sabe, meus queridos, que quando nós lemos essa parte terça-feira falando sobre uma nova pessoa, a gente vai encontrar em Efésios que os filhos de Deus, eles são observados pela sua linguagem. Apocalipse 14, verso 5, diz que a linguagem dos 144 mil era uma linguagem de um povo que tinha lábios puros. Isaías agora disse assim que ele habitava no meio de um povo, ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de que também tinha lábios impuros. Se você lembrar de Pedro, depois que ele esteve com Jesus, disseram para ele o seguinte: você fala como o Nazareno. A linguagem, ela diz muito de uma pessoa. Então eu pergunto, você é uma pessoa que já foi tocada pela brasa viva do altar do Senhor na sua boca? Porque a nossa linguagem diz muito de quem nós somos. Às vezes nós encontramos pessoas que gastam o seu vocabulário, a sua linguagem, com piadas, com palavrões, com grosserias, com mentiras. Eu pergunto, é essa a linguagem do povo de Deus? É essa a linguagem que faz nós nos tornarmos cada vez mais puros, mais parecidos com Jesus? Então, meus queridos, faço um apelo nessa lição aqui. Peça você também humildemente, assim como fez Isaías, para Deus que ele toque com a brasa do altar a sua boca, para que você se torne também uma nova pessoa, que você reconheça que você é pecador, que sem Jesus você não vai se salvar, você precisa dele para a sua salvação, e quanto mais tempo você passar em comunhão com ele, essa brasa vai ser tocada todos os dias na sua boca, e você vai ser purificado dos teus lábios, e você vai deixar de ser aquela velha pessoa e se tornar uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás. Se você era uma pessoa que falava palavrão, se você era um grosseiro, uma pessoa gritona, uma pessoa que falava mentiras, que fazia fofoca dos outros, que falava mal das pessoas, você já não é mais essa pessoa. Porque agora a brasa viva do altar tocou na sua boca e você agora passa pelo processo da santificação. Mas, Jerônimo, a lição também falou ali que nós hoje somos chamados assim como Isaías foi chamado. E aí ele diz assim, mas a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías responde, capítulo 6, verso 8,
eis-me aqui, envia-me a mim. Eu pergunto, esse chamado é para nós também hoje, Jerônimo? Sem dúvida que é, né? A diretora, imagina, o homem foi tocado pelo o poder do Espírito. E agora, então, algo dentro dele cria algo assim fora do comum, né? Ele começa, então, agora a se impulsionar a fazer algo, né, por Deus. E aí, então, agora, Isaías, ele de imediato, ele não enrola, ele não fica dizendo, será, Senhor? Bah, mas olha só o que está acontecendo. Não. Ele rapidamente, ali, ó, verso 8, ele diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E ele diz, né, a quem há de ir por nós? Disse então, né, Isaías, eis-me aqui. Esse chamado, naquela época, era para Isaías. Mas hoje o chamado é para mim e para você. Deus nos chama para ser luz em meio às trevas. Só que muitas vezes nós nos limitamos. E realmente nós somos mesmo limitados. Só que nós olhamos para a nossa força e não olhamos para a força de Deus. Então Deus agora, ele impulsiona Isaías. Vai. E Isaías corresponde ao chamado. Sim, eu vou. Então agora eu te pergunto, você tem ouvido, né? Você tem feito esse chamado como o primeiro e o único da sua vida? Porque muitas vezes eu fico me perguntando assim, ó, líder não quer dizer ser líder da igreja. A palavra liderança, ela expande muito mais. Eu acho que o primeiro líder é no lar, família, até mesmo liderar um cachorro. Então, pense, Deus está chamando nós para ser luz, para ser sal, para dar sabor, para dar vida, para dar sentido na vida das pessoas. E você? O que você tem feito? Então, Jerônimo, nós chegamos à conclusão de que o líder não é apenas aquele que manda. Líder, no sentido da palavra aqui, crise de liderança, é eu como líder da minha casa, líder no meu trabalho, na minha rua, na minha vizinhança, nos meus negócios. Eu sou um líder espiritual, porque eu estou ali não como alguém que manda, mas alguém que está sendo comissionado para uma missão especial, que é de espalhar o evangelho do reino. Nós estamos aí nos 5 minutos finais da nossa lição, e eu não poderia deixar de destacar aqui a parte de quinta-feira, que é um apelo espantoso, né, Levi? A lição falou ali, usando o Êxodo, né, quando o faraó teve o coração endurecido. Eu confesso para você que essa situação de que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Assim como Isaías fala no verso 9, 10 até o 13, falando que o coração das pessoas estava endurecido, que Deus estava endurecendo. Na verdade, Deus nunca endureceu o coração das pessoas. Isso é como se fosse uma química. E eu vou exemplificar aqui, Levi. Aí tu vai concordar ou não comigo, tá? Que é como se o sol estivesse brilhando lá no céu. E existia 2 elementos, a margarina, a manteiga, né? E o barro. Quando o sol bate na margarina, o que acontece, Levi? Ela derrete, não derrete? E quando o sol bate no barro, o que acontece, Levi? Seca. Ele endurece. Duro. Então, é mais ou menos isso. O problema não está na mensagem, nunca esteve na mensagem. O problema está em quem ouve a mensagem. Porque aqueles que querem aceitar a mensagem, eles derretem o coração e deixam-se ser transformados pelo sol. Mas, no outro caso, o barro, né, ele pode estar úmido ali, mas ele não quer aceitar a mensagem, então ele endurece. Foi o que aconteceu com o faraó, foi isso ou não, Levi? Ou com o povo na época, que acontece conosco hoje, sim ou não? Foi isso que aconteceu, né, com o faraó e com o povo da época, e conosco, às vezes, né, na nossa época também. Isaías foi chamado para desempenhar essa função. Líderes, né, homens de Deus, usados por Deus, são chamados e usados em todos os momentos, né? No momento de Isaías, na sua época, Isaías foi chamado, né, por Deus para tocar o coração do povo de Deus. O povo estava enfrentando uma dificuldade tremenda ali, né? Israelitas e assírios guerreando contra os judeus, né? Guerreando contra os judeus. Um povo sem rei. O rei havia morrido. E Deus se levantou, assentou-se no trono, mostrando para Isaías que, embora eles estivessem sem o rei terreno, eles tinham um rei eterno, poderoso, santo, 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 que estava com eles naquele momento de dificuldade. E às vezes, nós somos chamados por Deus também
em determinadas situações. Nós sempre somos chamados, mas às vezes em situações específicas, né, para sermos usados por Deus, para tocarmos o coração das pessoas através do Espírito Santo de Deus. E como é bom quando a gente conversa e estuda a palavra de Deus com uma pessoa, ela toma a decisão ao lado de Jesus, né? Aceita o chamado de Deus. Deixa que a palavra de Deus molde, afrouxe o seu coração. Mas a gente fica triste quando nós conversamos com familiares, orientamos, estudamos, oramos por eles e eles continuam com o coração endurecido, né? A lição aqui diz que o desejo de Deus não é que todo mundo fique com o coração duro, endurecido. Não aceite o chamado de Deus. Não permita que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. O desejo de Deus é que todos nós nos arrependamos, não é? Permitamos que Deus a cada dia santifique a nossa vida e tenhamos a nossa vida transformada e aceitemos hoje Jesus como nosso Salvador pessoal. Esse é o desejo de Deus. E nós hoje devemos permitir que Deus nos use como usou Isaías, né? Provavelmente hoje a mensagem seja outra, né? Seja uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de entrega, uma mensagem de aceitação de Jesus como meu Salvador pessoal, né? Mas eu devo permitir que Deus me use e devo permitir, acima de tudo, que Deus continue tocando no meu coração, né? Buscando a santificação a cada dia. Esse deve ser o nosso desejo. O interessante é que o título da lição de quinta-feira aqui é Apelo Espantoso, né? Apelo espantoso. E esse apelo espantoso continua sendo feito a nós também, para que nós preguemos o Evangelho, falemos de Deus, Jesus às pessoas e que nós aceitemos também sempre Jesus como nosso Salvador pessoal. Muito bem. Queridos amigos, estamos chegando aí ao final da nossa lição. Foi um prazer ter estado com você. O nosso tempo voa, né? Nós tivemos aqui quase 40 minutos de estudo, ele passou voando. A gente teria muita coisa para falar. Então, é importante você destacar um tempinho aí para estudar a lição, ler a Bíblia. O livro que nós estudamos hoje foi o livro de Isaías, capítulo 6. Foram apenas 13 versículos. Próxima semana, começando hoje à tarde, se você não tem a lição, leia Isaías, capítulo 7. São aí pelo menos 25 versículos que estaremos estudando de hoje até o próximo sábado. E você já está convidado a participar conosco. Muito obrigado, Levi, Fátima, Jerônimo, Kleber, Leonardo, que nos ajudaram aí, e todos que assistiram conosco, Moisés, que participou e também pelas redes sociais, e você que posteriormente vai estar comentando aí. Eu vou fazer um desafio para quem está assistindo. Vai lá no Facebook e compartilha com o máximo de pessoas que você puder esse tema que nós estudamos hoje, que ele é muito importante. E eu termino a lição da Escola Sabatina de hoje com um apelo para você. Nós não somos perfeitos. Todos nós somos pecadores. Nem eu sou melhor que o Jerônimo, nem o Jerônimo melhor que o Levi, nem o Levi melhor que a Fátima, nem a Fátima melhor que... Todos nós somos iguais diante dos olhos do Senhor. O que vai fazer diferença na nossa vida é se eu e você estamos aceitando os apelos diários do Espírito Santo para uma mudança de vida, para aceitar Jesus como Salvador e sermos salvos no dia da sua volta. Você aceita Jesus hoje? Se você aceita, eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar nessa decisão e Ele possa te usar. Kleber. Antes de eu encerrar, hein, e o Levi fazer a oração final, é só lembrar o pessoal que está no Facebook, nós vamos ter um pequeno corte, mas pode permanecer no link que a gente retorna, tá? O pessoal do YouTube e do Zoom pode permanecer, que não vai acontecer nada demais. É só para a gente trocar, por causa fazemos a troca da plataforma de transmissão. Tá? YouTube e Zoom permanece, o Face que nós vamos dar um pequeno corte. Perfeito. Jerônimo, faz oração para nós. Claro, com certeza. Vamos orar então? Santo, santo é o nosso Deus. Pai Celestial, obrigado mais uma vez, porque o Senhor fala com nós através da Tua Palavra, através das lições que aqui foram faladas. Pai querido, pedimos por favor que o Senhor nos dê a força necessária para continuar prosseguindo no Teu santo e maravilhoso caminho. Abençoe cada pessoa que aqui está e aquelas pessoas que também vão ver. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, um grande abraço. Nos encontramos no próximo sábado, às 9h30 da manhã, para o capítulo 7 do livro de Isaías. Foi um prazer estar com vocês aí. Bom restante de sábado a todos e um bom culto.